Boa noite, galera. Boa noite, tudo bem com vocês aí? Vamos começar a nossa live então, né? Sejam todos bem-vindos aí ao meu canal de fotografias aqui do YouTube. Esse canal onde nós falamos aí de fotografia, né? Onde eu passo aí muitos macetes e tutoriais e dicas para vocês aí a respeito desse mundo aí de fotografia para quem está iniciando e para quem também é intermediário aí, né? Tem muito conteúdo aqui para vocês, tá bom? Antes de começar, como sempre, eu peço aí que vocês deixem o like para mim, tá bom? Se inscrevam no canal, façam comentários, comentem aí o vídeo, tá? Se tiverem perguntas, façam aí para mim no chat, que eu vou responder depois do conteúdo, tá? E também, pessoal, na descrição do vídeo tem dois links. Um para baixar o meu manual básico de fotografia, né, o Fotografia Descomplicada, e o outro para vocês baixarem aí o meu pack de presets, o Innocence Pack, tá? Com presets para vocês aplicarem aí nos seus ensaios, tá bom? Então não percam tempo aí, tá? Mas façam isso depois da live, tá bom? Não saiam aqui não. Tá? Mas vai ficar aí disponível para vocês, tá? Bom, dito isso, nós vamos aí começar a nossa live de hoje, tá? E o tema da nossa live de hoje, que eu separei para vocês aqui, é pacotes de ensaios, tá bom? Deixa eu pegar a minha colinha aqui, como sempre, né? Então, olha só. O que são pacotes de fotografia, né? Isso tanto faz em ensaio como em evento também, tá, pessoal? Até para casamento aí dá para usar aí esse método, né, de vender fotografia por pacotes, tá? Então, o que são os pacotes de fotografia dentro desse contexto? Os pacotes, eles são um conjunto de entregáveis que você pode vender com mais clareza e mais facilidade, tanto para você quanto para o cliente, tá? Então são pacotes que você monta, né, e dentro desse pacote você vai colocar aí vários itens para poder vender para o cliente, né, para ficar clara a sua venda e para facilitar tanto para você, né, quanto para o cliente. Para você que está vendendo, você sabe o que você vai entregar, e para o cliente que está comprando, ele sabe o que ele vai receber, tá bom? Por que montar pacotes de fotografia? Porque sem os pacotes não fica claro o que você vai entregar e pode gerar confusão, tanto na venda quanto na entrega do seu trabalho. Então foi o que eu acabei de explicar, né? Você cria os pacotes, né, para deixar claro os seus entregáveis, né, e o produto que o cliente recebe, né? Os pacotes podem tornar a sua oferta mais atrativa. Olha só que interessante. Você montando pacotes de fotografia, você consegue deixar a sua oferta, o seu orçamento mais atrativo para o cliente do que se você falar assim, o meu ensaio é, sei lá, R$500. Eu quis entregar, eu entrego tudo, todas as fotos que eu tirar eu entrego. O cliente vai ficar confuso, ele vai falar assim, poxa, mas peraí, todas as fotos, quantas fotos esse cara tira? Ele tira 50, 100, 150, 200... O que é que eu vou receber? Eu não sei. Ele está falando que vai me entregar todas as fotos, mas o que são todas as fotos? E se ele chegar lá e resolver fazer só 10? Né? Então, tendo pacotes, você consegue ofertar, né, de uma maneira mais concreta para o cliente. Né? Então, você consegue aí deixar a sua oferta mais atrativa. Né? E outra coisa... os pacotes, eles também dão o poder de escolha para o cliente. Então, se você monta
monta um pacote, monta 2 pacotes, monta 3 pacotes, você tem um primeiro, segundo, terceiro, o cliente ele vai poder escolher o que ele quer, né? Um pacote vai ter um preço mais atrativo, o outro pacote vai ter uma oferta mais atrativa e um outro pacote vai ter aí outro tipo de oferta mais atrativa, com preço maior. Então o cliente vai olhar para aqueles pacotes e ele vai decidir aquele que encaixa melhor, ou no bolso dele, ou no gosto dele, né? Ou no que ele quer. Né? Se dinheiro para ele não é um problema, ele vai escolher um pacote onde ele vai ter muito mais oferta, né? Se ele quer ali, né, não quer perder aquele momento, por exemplo, 1 ano do filho, ele não quer perder aquele momento de 1 ano do filho, mas de repente não está numa situação tão boa, ele vai escolher um pacote mais em conta. Então aí o cliente ele tem o poder da escolha, né? Ele pode escolher aí o que ele quer de acordo ou com o seu bolso ou com a sua expectativa, tá? Então aí é mais um atrativo de ter o pacote de fotografia, tá? Os pacotes no caso. E como montar esses pacotes? Olha só, pessoal, o ideal é oferecer 3 pacotes como opção de escolha para o cliente. Então, o que acontece? Deixa eu voltar a imagem para mim aqui. O ideal são 3 pacotes de fotografia. Por quê? Se você monta um pacote só, por exemplo, eu falei assim, né? Quem não trabalha com pacote, você vai vender a sua fotografia, você vende lá o seu ensaio por, digamos, R$300. Aí o cliente pergunta assim, quantas fotos vem? Vem todas que eu tirar lá eu entrego. Tá bom, isso não é um pacote de fotografia, isso aí você está vendendo o seu ensaio por um valor X. Agora, se você fala assim, eu vou te entregar 40 fotos. Aí você está vendendo um pacote. E dentro desse pacote tem 40 fotos. Aí você fala assim, eu vou te entregar 40 e vou te enviar por download. Você fez um pacote de 40 fotos, entregue por download. Então isso é um pacote de fotografia. Agora, se você tem um só, se você oferece um pacote só, você não dá opção de escolha para o cliente. Por exemplo, se você monta 2 pacotes, tá? Você deu uma opção de escolha para o cliente, mas essa opção ainda é pequena, tá? Você pode não oferecer tudo que você tem aí de opções e o cliente vai sentir falta, né? Ele pode sentir falta de alguns itens aí tendo apenas 2 pacotes. Então o ideal é o quê? São 3 pacotes, tá? Se eu colocar mais um pacote, eu já vou explicar por que 3 pacotes são ideais. Se eu colocar mais um pacote, se eu colocar 4, eu já começo a oferecer muita coisa e a confundir o cliente. Então de 4 para frente, você começa a ter muita oferta e você acaba bagunçando a cabeça do cliente. Muitas vezes, por uma bagunça ali na cabeça do cliente, ele acaba não fechando com você. É a mesma coisa, você está querendo comprar, por exemplo, eu comprei um monitor novo, né? Nossa, quanta oferta de monitor! Que trabalho que dá para você escolher um monitor. Acho que eu separei uns 8 mais ou menos, para chegar em um. Então é muito trabalhoso. Se eu realmente não tivesse precisando, eu não ia ficar perdendo meu tempo. E o cliente é a mesma coisa. Se você oferece 4, 5 pacotes, ele fica confuso. Poxa, nesse tem isso, nesse tem isso. Pô, nesse aqui não tem isso? Não sei, deixa eu voltar lá para ver. Isso cansa o cliente. Então 3 pacotes é o ideal, tá? Agora eu vou explorar aí cada um desses pacotes e vocês vão entender aí por que é ideal 3 pacotes, tá? Então, olha só, como seriam esses pacotes? O primeiro pacote nós chamamos de pacote isca. Esse pacote ele tem um valor atrativo para mostrar para o cliente
que ele pode ter a sua fotografia, que ele pode contratar o seu serviço. Então, o que você faz nesse pacote? Você coloca um preço isca, um preço para trazer o cliente até você. Um preço baixo. Só que veja, você não pode jogar o seu preço muito lá embaixo, tá? Porque senão depois dificulta para chegar nos outros pacotes, tá? E a intenção é chegar nos outros. E se você joga um preço muito baixo, o cliente, assim, o cliente que ele está disposto a gastar um pouco mais na fotografia, quando ele vê um preço muito baixo, ele foge daquilo. Se você joga um preço muito baixo, por exemplo, tem fotógrafos de R$ 49,90, de R$ 99,90, que isso é um preço muito barato na fotografia, né? Então, se você é um fotógrafo aí que, digamos que cobre aí, sei lá, 300, 400, 500 reais pelo seu ensaio, se você jogar um pacote de R$ 49,90, de R$ 99,90, você vai atrair o cliente que, em hipótese alguma, vai comprar algo mais de você. Ele vai sempre comprar aquele valor. É o cliente que está disposto a pagar apenas aquilo. Então, digamos que você cobra aí, digamos que um pacote de fotografia seu aí custe R$500. O seu pacote isca, você pode colocar lá uns R$240, por exemplo, né? E aí você, digamos, coloca 10 fotos, né? Entrego 10 fotos por download, né? Fotos editadas, prontas, e o valor desse pacote é R$240, tá? Então esse vai ser o seu pacote isca, o pacote que você vai arrastar o cliente, puxar o cliente até você, tá? O cliente que vai olhar e vai falar assim, poxa, isso aqui eu posso pagar. A fotografia do cara é top e esse valor aqui está dentro do meu bolso, né? Beleza, trouxe o cliente até você? Ótimo, aí você tem mais 2 pacotes, tá? O segundo pacote é o pacote eu chamo de intermediário, tá? Esse pacote é o que vai te dar o melhor custo-benefício, tá? É o que mais vai te dar aí faturamento. Por quê? Porque ele vai ter um preço legal, um preço satisfatório, tá? E ele vai ter um alto volume de vendas. É nesse que você vai focar aí as suas vendas, tá? Então, digamos que você colocou lá, você é um fotógrafo aí de, sei lá, vamos pôr aí R$500, tá? Aí você fez o seu pacote lá, o isca, né? Você não vai pôr esse nome no pacote, tá, pessoal? Isca, intermediário, e o terceiro aí que eu vou falar para vocês, tá? Não põe esses nomes. Coloca lá pacote A, B e C, ou C, B e A, né? C é o mais baixo, o B intermediário, o A é o mais alto, tá? Mas voltando aqui ao raciocínio. Digamos que você aí é um fotógrafo que cobra R$500 o ensaio, tá? Você fez lá o seu pacote isca de R$240 e ofereceu 10 fotos, ou 15 fotos lá, para trazer o cliente até você. 10 fotos eu acho um número bom. Esse seu pacote, a sua intenção é cobrar R$500. Então você vai fazer um pacote intermediário de R$500, só que você vai, lógico, não vai oferecer as mesmas coisas do pacote isca. Então, por exemplo, se lá você ofereceu 10 fotos ou 15 fotos, no seu pacote intermediário você vai oferecer aí umas 30 ou 40 fotos, 35, tá? Põe o número exato, tá? Se você achar que é 30, ponha 30. Achar que é 40, não ponha de 30 a 40, não. É o número exato de fotografias, tá? Então, digamos que você vai... Vamos imaginar que você colocou 10 fotos lá no isca. Você vai colocar 30 no intermediário, tá? E aí você não coloca só as 30. Você coloca assim, ó, 30 fotos mais um pôster 20 por 30. E aí você pega a melhor foto, o cliente escolhe e você faz um pôster 20 por 30, fica aí 5, 6 reais para fazer a impressão de um pôster. Ou então você fala assim, ó, no pacote intermediário, você recebe um pôster 20 por 30 e mais as fotos reveladas em 10 por 15. O que é? Revelação 10 por 15 não é menos de R$1, né?
é centavos para revelar aí o 10 por 15, né? E aí você está oferecendo muito mais vantagem do que aquele pacote isca que você só trouxe para o cliente fechar com você. E aí você vai no ensaio e faz fotos maravilhosas do cliente. E aí, gente, quando vocês jogam as provas para o cliente escolher, eles não fecham só 10, não, é muito raro. Eu tenho meu pacote isca, mas os clientes fecham. Depois que eles recebem as provas, eles mudam. Eles vão para o pacote intermediário. Parcela, se aperta, mas a mãe, quando vê as provas, ela não quer perder aquele monte de foto. Ela não quer só 10, porque tem um monte de foto bonita. E aí ela fala, Roberto, o que você vai fazer? Você vai descartar? Olha, infelizmente, depois que você escolheu, eu descarto. Não descarta, não vou deixar descartar. Eu vou dar um jeito e vou pagar. E paga e muda o pacote, gente. Por isso o nome do primeiro pacote é isca, né? E o segundo ali é o pacote que mais vai te dar faturamento, porque você vai trazer o cliente até você. E aí depois você, naturalmente, né? O cliente já vê que aquilo ali é muito mais vantagem, ele ter aquele pacote mais acessível, porque ele vai ter mais fotos, ele vai ter pôster, ele vai ter foto impressa. E você pode fazer outras coisas também, tá? Você pode, por exemplo, fazer álbum e cobrar um pouco a mais, né? Revista, que não é caro para fazer, tem umas revistas que depois você entrem aí, tem um site chamado fotomatrix.com.br, eles fazem uma revista bem legal, vocês podem entrar lá, fica barato para fazer. Enfim, tem uma série de vantagens que você tem que colocar nesse pacote intermediário para o cliente entender que vale a pena, muito mais vantajoso, tá? Então você atrai com o isca e mostra os outros pacotes para ele, tá? E depois você vai montar um pacote âncora. O terceiro pacote é o pacote âncora. Nesse pacote, vamos imaginar que você é um fotógrafo aí que quer cobrar R$500 por ensaio, tá? Ganhar aí R$500. O seu pacote âncora, ele tem que ser bem acima dos outros dois, tá? Então, digamos que você é um fotógrafo de R$500, o seu âncora tem que passar dos 1.000, tá? 1.200, 1.300, e nesse pacote você vai colocar muita vantagem. Ou você coloca um álbum diagramado, ou você coloca um quadro de 50 por 70 para o cliente pôr na parede já emoldurado. Coloca assim vantagens muito grandes em cima dos dois pacotes primeiro. Por quê? Porque esse pacote, a função dele é ancorar preço. Existe uma técnica no marketing que se chama ancoragem de preço. Você ancora um preço alto e depois você joga um outro produto de preço baixo, né? E esse produto de preço baixo, quando a pessoa vê aquilo de preço muito alto, aquilo que está com preço baixo ali, o intermediário, se torna muito mais vantajoso. Então, a função do pacote premium, do pacote A, do seu pacote mais caro, é mostrar para o cliente que aquele pacote intermediário é super vantajoso. E se ele comprar esse pacote mais caro seu, ótimo para você, você vai ter muito mais lucro, né? Mas você tem que entender que a função desse pacote premium é ancorar o preço do seu pacote do meio. O seu pacote do meio é a galinha dos ovos de ouro, tá? Então a função do pacote do pacote mais barato é mostrar para o cliente que o do meio é mais vantajoso, e a função do pacote mais caro é também mostrar que o do meio é mais vantajoso, tá? E é nesse pacote do meio que é onde você vai trabalhar mais e ter aí mais faturamento, tá? Se você vender
O pacote mais barato você tem que fazer, né? Vai, faz, beleza. E se você vender o mais caro, ótimo, né? Melhor ainda, porque aí você vai estar ganhando mais em um só ensaio. Mas olha só, pessoal, independente do pacote que você montar ou do pacote que você vender, você precisa ser íntegro. Qualquer pacote que você vender, seja o mais barato, seja o mais caro, você tem que dar o seu melhor, tá bom? Se o cliente escolheu o pacote, né, que a gente chama isca, porque é um pacote básico, se ele escolheu aquele pacote porque é o que encaixa no orçamento dele, você vai fazer o melhor para o seu cliente dentro daquele pacote. Se ele escolheu o intermediário, você vai fazer o melhor. Se ele escolheu o premium, você vai fazer o melhor. Tá? Você não pode, em hipótese alguma, ser desonesto com o cliente. Você tem que fazer o melhor dentro de cada pacote. Tá? O cliente não pode ser enganado, não pode se sentir enganado. Tá bom? Então, independente se o seu pacote é um isca para fortalecer o pacote intermediário ou se é um pacote, né, premium também para fortalecer o intermediário, todos os pacotes devem ser justos e honestos com o seu cliente, tá bom? E você precisa dar o seu melhor aí dentro de cada um. E como é que você procede aí? Né? Todos os seus pacotes, eles vão estar no seu orçamento, tá? Depois, no futuro, eu posso até fazer uma live aí, montando orçamento. Mas como é que você procede? Vai estar os 3 no orçamento. E aí você vai enviar o orçamento e a pessoa vai decidir. Comigo acontece muito isso. A pessoa decide pelo isca, né? Pelo pacote C, que eu chamo, tá? Aí eu faço um ensaio e depois eu permito que a pessoa troque de pacote, né? Também tem o valor da foto extra, tá? Mas eu sempre tento fazer com que a pessoa troque de pacote, porque é mais vantajoso trocar de pacote do que comprar foto extra. Comprar foto extra acaba saindo mais caro ainda e não tem todas as vantagens do pacote. Então a pessoa fecha o isca, o pacote C, e quando eu mando as fotos, eu falo para a pessoa, olha, terminou o ensaio, eu falo assim, ó, vou te mandar as provas estão numeradas, tem uma marca d'água, você vai olhar, vai anotar a numeração e tal. E se porventura você quiser mudar de pacote, você me avisa, eu te mando um link de cobrança da diferença, você me paga, escolhe o pacote que você quer, paga e eu mudo o pacote. É batata, gente. É batata. Quando a mãe recebe as provas, ela muda de pacote, tá? As minhas provas, eu não edito completamente, mas eu dou uma pré-edição para deixar a foto bonita. Porque quanto melhor você mandar a foto para o cliente, né, mais chance ele tem de comprar foto extra ou trocar de pacote. Então eu já dou uma pré-editada na foto, não faço toda a edição, porque a minha edição, né, como vocês conhecem a minha fotografia, sabe que a minha edição é meio pesada, então para me editar todas as provas, às vezes mando 80, 100 provas, acaba não tendo como, né? Mas dou uma pré-edição aí para encher os olhos do cliente, tá bom? E dessa forma você trabalha aí os seus pacotes de fotografia. E claro, você vai aí colocar itens no pacote de acordo com o que você acha legal aí, né, na sua região e tal, né? Eu falei uma ideia de colocar fotos reveladas, colocar pôster, colocar álbum, colocar revista, né? É uma ideia, mas aí você monta aí de acordo aí com a sua clientela, tá bom? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui o que mais eu anotei. Que preço colocar nos pacotes? O preço vai depender de vários fatores, como por exemplo, o público-alvo que você quer atingir. Então olha só, você tem que analisar o seu público, tá? Se você é um fotógrafo que quer atingir o público digamos, de R$500 aí, né? Uma hipótese aí, eu quero trabalhar com as pessoas que tenham condição de pagar R$500.
Você tem que precificar os seus pacotes a partir de R$500 e você precisa mirar esse público, tá? E esse, por exemplo, um público que tem a condição de pagar mais, esse público demora um pouco mais para chegar. Então você não pode se desesperar atrás desse público, tá? Você tem que montar campanhas no Instagram, no Facebook, né? Dentro das campanhas ali você consegue mexer ali no público, né? Atrair um público mais adequado, né? Se você quer trabalhar com um grande volume de ensaio, você pode atingir aí um público mais barato, né? Aí você pode baixar o preço dos seus pacotes, mas é difícil, né? Falar assim, ó, coloca preço X, coloca preço Y, porque tem vários fatores que vão interferir aí na criação de preço, tá bom? Então o público que você quer atingir é um desses fatores, tá? O outro fator é a região que você mora, que você atua, que você trabalha, né? Você tem que ver aí na região se o público tem condição de pagar o que você quer, né? Então, por exemplo, é diferente você comparar São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, com uma cidade pequena do interior que tem aí, sei lá, 30, 40 mil habitantes, né? Então você tem que analisar a sua região, a demanda de mercado da sua região. Se na sua região não tem um público que tenha condição de pagar caro pelo seu trabalho, não adianta você colocar caro. Se o público não tem condição de pagar 500, você vai colocar 500 e não vai ter público, né? Então existem aí muitos fatores. Existe, por exemplo, um método de cálculo de preço que coloca lá a hora do fotógrafo é tanto, você trabalha tantas horas, depois você põe o desgaste do equipamento, põe o não sei o que, põe isso, põe aquilo, X. Cara, não funciona. Esse método não funciona, porque tem muita coisa que vai interferir, né? Não adianta você seguir uma matemática para você colocar o seu preço, se na sua região essa matemática não é a realidade, né? Então você tem que analisar aí a sua região e colocar aí também, né, o preço em detrimento desse fator, tá bom? E um fator importantíssimo na construção do seu preço, na elaboração do seu preço, é a sua fotografia. Esse eu diria que é o fator mais importante na elaboração do seu preço. Olha só, pessoal, não adianta querer colocar um preço em uma fotografia que não vale aquele preço. Hoje, nós temos muita gente com uma câmera na mão, clicando à torta e direito. E se você não tem um trabalho diferenciado, você é mais uma dessas pessoas. E não adianta você querer cobrar um preço que você acha justo se a sua fotografia não é justa para aquele preço. Olha só, eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro, não acreditem em elogios de amigos e de grupos de fotografia. Toda vez que você posta uma foto em um grupo de fotografia ou que você mostra para um amigo, o amigo ele vai falar que tá bom. Ah, tá legal, cara, ó, tá no caminho e tal. Os grupos de fotografia são a mesma coisa. Você posta uma foto lá e aí a galera, nossa, tá maravilhoso, você tá no caminho. É isso aí. Continue fotografando desse jeito. Só que o brasileiro ele é muito solidário, ele não vai criticar a sua fotografia, ele vai elogiar a sua fotografia. Só que lá na ponta da linha ele não vai comprar. Então não adianta você se basear aí por grupos, postar a sua foto lá e receber um monte de elogios e pensar assim, ah, tá todo mundo elogiando, minha foto é boa. Você tem que dar um passo para trás, pegar a sua fotografia e comparar com a fotografia de quem está no mercado vendendo. Olha aí na sua cidade, quem é o fotógrafo bambambam? Pegue a sua fotografia, compare com a dele.
Mas compare friamente, ou então peça para alguém comparar. Fala, viu, essa e essa, qual você prefere? Ah, e por quê? Você vai entender que de repente você não consegue cobrar tanto porque a sua fotografia não é tão boa quanto você imagina que seja, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Como sempre eu tenho os meus slides aqui e vamos dar uma olhada. Olha só, vocês acham que por uma fotografia dessa, que está aparecendo aí na tela para vocês, eu consigo cobrar o mesmo do que essa? Não dá, pessoal. Olha a diferença nas duas fotografias. Vocês acham que por uma fotografia dessa, por um ensaio desse, eu consigo cobrar o mesmo que eu cobro por essa fotografia? Não dá, não tem como, são completamente diferentes. Edição, composição, conhecimento empregado aí nessas diferentes fotografias. Você não vai mostrar uma fotografia assim para um cliente que está disposto a pagar bem pelo ensaio, que tem bom gosto, e falar para ele, ó, o meu ensaio custa o mesmo dessa aqui. Ele não vai fechar. Então, um dos principais pontos na elaboração do seu orçamento, do seu valor, é a sua fotografia, tá? A sua fotografia tem que ser top para você poder cobrar aí o justo no mercado, tá? Hoje o mercado tem muita gente mesmo. Os telefones estão fotografando tão bem de dia durante o sol, eles fotografam aí tão bem quanto uma câmera básica com lente básica na mão de quem não sabe fotografar, né? Sai praticamente a mesma fotografia. Claro, se você sabe usar aquela câmera, usar aquela lente, aí não dá para comparar, né? Lógico, a câmera é muito superior. Mas para quem não sabe, um leigo com uma câmera, ou às vezes nem leigo, mas né, que não tem aí tanto conhecimento, acaba ficando igual aí o resultado de uma fotografia de celular, né? Então é isso. Tem que ter progresso na sua fotografia, tá bom? Tem que estudar, né? Praticar muito e evoluir para poder ter aí o seu valor no mercado e cobrar aí o justo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. Para terminar aqui essa parte aqui, eu anotei uma dica aqui que tem um pouco a ver com o ensaio, né, com a elaboração dos pacotes, tá? Mas é um problema que eu vi a galera comentando hoje no grupo, e eu sempre dou essa dica aqui nos meus vídeos, e hoje eu vou fazer isso novamente. Quando você for fazer um ensaio fotográfico, procure não mostrar fotografias para o cliente na câmera, na hora do ensaio. Evite ao máximo mostrar fotografias. Se o cliente pedir para ver, você mostra uma, duas, três, mas não mostre todas, não mostre muitas. Por quê? Porque quando a gente olha no visor da câmera, você não vê defeitos na fotografia, você às vezes não vê que ela está fora de foco, pouca coisa. Tem uma série de problemas que por ser pequeno ali você acaba não vendo. E se o cliente olha todas as fotografias na câmera, é uma coisa louca. Ele grava na cabecinha dele a foto que ficou ruim. E aí você chega, você descarrega, você faz a seleção e você exclui aquela foto. Quando você manda as provas para o cliente, ele fala, viu, aquela foto que eu estava assim, assim, assim. E até você explicar que aquela foto estava fora de foco que você deletou, você vai ter uma dor de cabeça. Ele vai falar, não, mas mande assim mesmo. Manda, eu vou escolher ela, não tem problema. Então evita ao máximo mostrar a fotografia na câmera, tá? Porque você pode ter problema.
Eu lembro uma vez quando eu estava começando, que eu fotografava para um estúdio, e eu fui fazer um trash the dress, depois, no domingo, né? O casamento foi no sábado, no domingo a noiva alugou um segundo vestido lá, bem velho, para fazer o trash the dress, e eles passaram a me pegar, né? Eu fui lá até a agência, estava com a chave, guardei meu carro lá e fui de carro com eles, porque era afastado da cidade. Aí fizemos, tal. Eu não tinha, sim, eu sabia fotografar, mas eu não tinha experiência com o cliente, lidar, não tinha os macetes e tal. E aí na volta, a noiva pediu para ver algumas fotos. E eu peguei e liguei a câmera, no cartão só tinha o ensaio dela, botei na primeira foto, ensinei ela a trocar de foto e entreguei na mão dela. Falei, tó. E ela foi, cara do céu, aquilo deu uma dor de cabeça pra galera da agência, do estúdio. Porque fizeram a seleção, ela viu, sei lá, acho que deve ter visto umas 100 fotos na câmera, fizeram uma seleção de acho que umas 20 ou 30. Ah, ela queria o resto, cadê o resto das fotos? E aí já tinham apagado, deletado, não sei o que e tal. Sei que deu um rolo lá, eu não sabia, né? E aí eu aprendi, né? Com o tempo a gente aprende aí esses macetes. E hoje eu evito de mostrar. Quando o cliente pede, eu mostro uma ou duas e não deixo ver mais não. Porque a foto que dá problema é a que ele grava na cabecinha dele e pede para você depois. Tá bom? Pessoal, o que eu queria falar para vocês a respeito de pacote era isso, tá? Agora é o seguinte... Tem um colega nosso aí no chat, que é o Leandro. O Leandro, ele tá com um problema na câmera dele. E ele me mandou... Não é um problema, tá? É normal. E ele me mandou uma mensagem agora à tarde no WhatsApp. E eu falei para ele, ó, entra aí que eu vou te ajudar. Ele fez a calibração de foco na câmera dele. E ele mandou uma mensagem para mim, dizendo se estava legal. Então, olha só, calibração de foco. Muitas vezes, você pega a sua câmera, deixa eu pegar a minha porcelana aqui. Você pega a sua câmera e faz o foco em um determinado objeto. Muitas vezes existe um pequeno desvio de foco na calibração, ou da câmera ou da lente. Geralmente é da lente, tá, pessoal? E aí você faz o foco em um determinado ponto, e o foco fica um pouquinho atrás ou um pouquinho à frente do objeto que você fez o foco, tá? Às vezes você faz o foco no olho, o foco fica aqui na orelha, ou o foco fica na ponta do nariz, ou fica numa área sem nada. Isso é chamado de back focus e front focus. Quando você sai da linha de entrada, tanto da Nikon quanto da Canon, a linha de entrada que eu falo é a linha T1i, T2i, T3i, T5i e tal. E a linha da Canon é aliás, a linha da Nikon é a D3X e D5X. Quando você sai dessa linha, as câmeras têm um sistema de calibração de foco, tá? Você entra no menu, a Canon é de um jeito, a Nikon é de outro, mas todas fazem a mesma coisa. E você consegue, através do menu, deslocar o foco para frente e para trás. Então você calibra o foco, tá? E o Leandro, ele fez a calibração de foco. Leandro, você fez do jeito certo, tá? Você colocou uma régua não, você colocou uma fita métrica, mas dá na mesma. Você colocou uma fita métrica assim, a 45 graus, você tá com a câmera aqui, e aí digamos que você no caso você fez o foco no 15 lá daquela fita. E o 15, ele ficou nítido. E o que estava antes aqui, né, ficou fora de foco. Então significa que o foco estava cravado no 15, tá? Então ele dependendo da lente da abertura que você está usando, você fez o foco bem em cima do 15, aqui da régua, tá? Com ela aqui a 45 graus. E digamos que o foco ficou aqui em 18 e o 15 ficou embaçado, ficou sem foco. O que acontece? A sua lente está com back focus, o foco está atrás.
Aí você entra lá no menu e puxa o foco até o 15. Digamos que você fez no 15 e o foco ficou aqui no 10. A sua câmera está com o foco, está com o front focus, foco adiantado. Você entra lá no menu e ajusta e joga o foco no 15. E dessa forma você calibra o foco para ele ficar cravado, tá? Foi isso que você fez e você fez corretamente. Só que existe aí alguns problemas. O primeiro deles, quando você tem um objeto a 45 graus e você tem a câmera aqui, o objeto não está assim, ele não está plano, ele não está paralelo com o sensor de foco, ele está nessa posição. Então você não sabe se o foco foi... O foco é um ponto lá dentro, mas você não sabe se esse ponto bateu bem certinho em cima do 15. Se ele bateu um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo, porque ele está paralelo, né? Ele é paralelo. Então, por exemplo, você olha no visor lá da Nikon ou da Canon, ele é quadrado, ele é um quadradinho. Então esse quadradinho ele tem uma altura. O que dele bateu primeiro? Você deixou o meio dele no 15, né? Mas ele bate um pouco antes. E se ele pegou um pouco antes o foco? Ou se ele pegou um pouco depois? Então, existe uma ferramenta, né? um negócio que você compra, que ele é um alvo para fazer a calibração de foco. Ele tem uma parte reta para você fazer o foco e depois ele tem a régua curva para você ver onde o foco bateu. Quando eu comecei, faz muito tempo atrás, eu fiz um alvo para mim. Então eu peguei um toquinho de madeira, tá? Fiz um corte e aí eu encaixo a minha régua aqui, ó. Olha só. Olha que gambiarra, gente. Professor Pardal, né? Meio MacGyver aí, quem tem mais de 40 sabe do que eu estou falando. Então, olha só, o meu 15, ele está bem reto com essa parte aqui, ó, a parte da frente do alvo. Então, olha que legal. Eu pego a minha câmera, eu faço o foco nesta parte aqui. Tá vendo, Leandro? Eu faço foco aqui. E aí eu sei, porque está paralelo com o sensor da minha câmera, tá? Eu coloco, é que não vai dar aqui, mas eu coloco num canto da mesa aqui assim, ó. Né? Digamos que o meu celular seja uma mesa aqui. Eu coloco ele aqui e faço o foco. E aí eu vejo onde que ficou mais nítido. Se ficou no 15, né? Que é paralelo, se ficou mais para cima ou mais para baixo. E aí eu faço aí o ajuste de foco, tá? Peguei uma régua, né, de metal, fiz um corte na madeira e fiz aí o meu calibrador. E funciona que é uma beleza. Tá bom? Agora, eu vou falar para você um outro problema na calibração de foco. E esse problema é mais grave. Na verdade, são dois problemas. Por exemplo, a lente zoom, você precisa calibrar ela. Eu não sei qual é a sua câmera, tá? Os primeiros sistemas de calibração de foco, eles só tinham um ajuste. Então você ponhava a lente lá e fazia aquele ajuste e boa. E o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, você pega a sua lente é uma 24-105. Às vezes você coloca ela em 105 e ajusta o foco. Quando você gira para 24, saiu de foco. Daí, nos modelos mais novos, eles começaram a fazer o ajuste em tele e em GA. Então, quando você põe uma lente zoom, a câmera detecta essa lente zoom e aí você faz um ajuste em zoom máximo e um ajuste em zoom mínimo, tá? E aí a lente fica cravada nos dois extremos. Mas lentes que tem só um ajuste, as primeiras, a 7D da Canon eu lembro que é um ajuste só, a 6D eu não lembro, eu já tive, mas eu não lembro. A 80D eu acho que ela já é dois pontos, o máximo e o mínimo, tá?
Então, se tiver, você tem que ajustar no zoom máximo e no zoom mínimo. E ainda assim corre o risco de no meio ficar fora de foco, tá? Então esse ajuste ele ajuda, mas assim ele não resolve 100%. E um outro problema também que você precisa entender aí na calibração de foco, isso mesmo, WT. E tem um outro problema que você precisa entender. Quando você faz o ajuste de foco em uma determinada distância e muda a distância do objeto, é outra calibração. Então, para você calibrar o foco, você vai ver muito tutorial na internet dizendo para você puxar todo o zoom da lente, né? Ou se for uma lente fixa, chegar o mais próximo da focal, né? Tipo assim, você coloca a cinquentinha. Quando você chega muito perto, ela não faz foco. Você vai afastando e deixa ela na mínima distância que ela precisa para fazer foco e faz o ajuste. Gente, eu já fiz muito ajuste assim e não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque depois você vai fotografar algo que está a 2 metros de você, 3 metros de você, o foco está errado. Então, para você calibrar o foco, você tem que ver a distância que você mais trabalha com aquela lente e calibrar dentro daquela distância. Por exemplo, eu tenho uma lente, uma 135. Eu sei mais ou menos a distância que eu fico das crianças que eu fotografo. Então, eu ajusto a minha lente naquela distância. E eu sei que se eu chegar muito perto, ou se eu for para muito longe, longe não vai ter problema porque o campo abre, né? Mas se eu chegar muito perto, pode ser que eu erre o foco. Então eu já sei mais ou menos o quanto ela vai variar ali de foco e eu já corrijo ali no balanço mesmo, tá? Então tem esse problema. A única empresa que resolveu esse problema com lente, por incrível que pareça, é a Sigma. A Sigma, na linha ART, na linha Arte de lentes, ela tem um calibrador chamado Sigma USB Dock, se eu não me engano. É uma peça que você acopla na lente e liga no computador. E aí, com esse USB Dock e o software da Sigma, você ajusta o foco automaticamente em várias distâncias. Então, por exemplo, você pega a 50 1.4 lá, a arte da Sigma, né? Você bota lá no USB Dock e você ajusta 10 metros, 8, 6, 4, sabe? Você consegue fazer vários ajustes. E aí essa lente vai ficar cravada em todas as distâncias, tá bom? Mas, infelizmente, só a Sigma que tem aí essa solução, né? Que fez essa solução aí para os problemas de front focus e back focus. Então é o seguinte, você precisa entender que por mais que você ajuste, a sua lente não vai ficar perfeita, tá? Se ela tiver o problema de variação de foco, você vai ajustar em uma distância, ela vai sair em outra. É muito difícil deixar ela cravada em todo o alcance que você precisa, toda a distância que você está do objeto. Então, escolha aí as distâncias que você mais usa e calibra dentro daquela distância, tá? E depois tem as mirrorless, que mudou o sistema de foco, né? Aí já o foco da mirrorless já não é mais por detecção de fase, é tudo por contraste, e por contraste raramente erra. Então, nas mirrorless aí é muito difícil você ter problema de front focus ou back focus, tá? Até hoje eu nunca ouvi falar que tenha esses problemas aí, tá bom? Galerinha, eu respondi aí, Leandro, deu para entender aí a explicação que eu te dei a respeito dessa parada aí? Galera, não esquece de dar um like aí para mim, tá? Manda aí, aperta o gostei aí, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Tem que ativar o sininho, galera. O YouTube, se você não ativar o sininho, ele não avisa vocês aí de quando tiver conteúdo novo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô fazendo um vídeo aí, tá? A minha rotina de trabalho depois do ensaio, tá? Eu tô com esse vídeo na agulha ali já pronto para editar, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como é o procedimento meu depois que eu chego do ensaio, tá? Chego do ensaio com o meu cartão
cheio de fotos. Eu vou mostrar para vocês tudo que eu faço. Eu descarrego, eu faço o backup, eu abro no Lightroom, eu faço a pré-seleção, eu monto provas. Eu vou mostrar para vocês como eu monto provas, galera. Como eu mando essas provas para o cliente. Ó, isso aí é uma coisa que muita gente me pergunta. Pô, como que o cliente escolhe? Se eu mandar as fotos para ele, ele vai ficar com todas. Eu vou trazer o cliente aqui no meu escritório. Puta, até o cliente vir aqui, ele não tem tempo e tal. Então, eu vou fazer esse vídeo aí, tá? Não vai ser em live, vai ser em vídeo mesmo. E essa semana, ou no mais tardar a semana que vem, esse vídeo vai estar aqui no YouTube para vocês, tá bom? Então, ó, se liguem aí, esse vídeo vai estar bem top mesmo. Vai dar para aprender aí vários macetes nele, tá bom? Lembrando também, pessoal, que quinta-feira nós temos live no Instagram. Quem não me segue lá no Instagram, corre lá e comece a me seguir, tá bom? Tenho muito conteúdo legal lá também. E lá, como eu sempre falo, vocês conseguem ver a minha fotografia, né, pessoal? Não adianta eu vir aqui falar um monte de fotografia se a minha fotografia não é o que eu tento ensinar para vocês, né? A fotografia ela tem que ser tão boa, né, quanto o ensinamento, não é? Nós só podemos ensinar o que fazemos. Então eu tenho lá as minhas fotografias e vocês podem conferir o meu trabalho, se é legal ou não, tá? E podem também comentar à vontade lá no Instagram, tá? Comentar nas fotografias, nas postagens e tudo mais, tá bom? E também aí podem fazer comentários aí à vontade no vídeo, né? Perguntas e tal, estou sempre respondendo. E é isso aí, pessoal. A live de hoje foi essa aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Olha só, pessoal, para segunda-feira que vem, eu estou planejando um tema, tá? Se tudo der certo, eu vou fazer na segunda-feira que vem uma live falando sobre desfoque, tá? Eu vou contar para vocês os segredos do desfoque de fundo, tá bom? Então, se tudo correr bem, eu sei que é um tema que a galera gosta de fotografia com fundo bem desfocado. E se tudo der certo aqui no meu planejamento, na segunda-feira vai ser essa live. E se não for essa, vai ser uma outra bem interessante também. Mas segunda-feira, 8h30, é sagrado a nossa live aqui, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado a todos que ficaram comigo até aqui. Um forte abraço a todos vocês e até mais!